Uma nova lei. Segunda parte. Na Terra, devia ser condição para cada pessoa que se esforça seriamente que o tratamento por tu devesse mutuamente permanecer rigorosamente sagrado. Só em casos excepcionais pode ser utilizado ou oferecido. No mundo de matéria fina, no assim chamado além, isso é diferente. Lá, os limites de maturidade espiritual são rigorosamente demarcados e não podem ser transpostos sem mais nem menos. Lá convivem as verdadeiras espécies iguais segundo a lei da criação, e somente igual espécie dá direito ao tu. Na matéria grosseira, porém, esses limites ainda devem ser demarcados. Aqui, o corpo terreno de matéria grosseira possibilita uma estreita coexistência dos espíritos de todos os graus de maturidade, como jamais ocorre em lugar algum nos demais planos. Por isso, traçai para o futuro uma linha divisória, cuja necessidade e cujo grande valor, por certo, não podeis compreender inteiramente. Já me referi uma vez a isso na minha mensagem na dissertação O Beijo de Amizade. Pertence a isso o hábito disseminador de veneno de se dizer reciprocamente tu, rompendo e transpondo um dos mais necessários limites na matéria grosseira. Um limite que vos proporciona um apoio que não sois capazes de avaliar. Assim, a cada um que se esforça para a luz, há de tornar-se mandamento, que use de parcimônia no oferecimento do íntimo tu ao seu próximo, melhor que evite completamente. Recusai-o se ele vos for oferecido, salvo nos casos onde se trata de uma séria união para a vida terrena, portanto, no matrimônio. Após anos, reconhecereis qual o valor contido neste mandamento. Fico sempre tomado de horror quando ouço algo a esse respeito, pois conheço o mal que reside em tal uso. Todavia, nenhuma pessoa tem a mínima ideia disso. Com esse tu alemão, que corporifica um conceito todo peculiar, cada alma concretiza uma ligação, a qual é capaz de perdurar além do túmulo. Determinados fios imediatamente se interligam através desse tu, de um para o outro, os quais absolutamente não são inofensivos. Fios que podem deter espíritos embaixo, inclusive aqueles que seriam capazes de ascender. Pois apenas raramente sucederá que dois espíritos que se ligam com isso tenham a mesma maturidade em todas as coisas, portanto, encontrando-se espiritualmente de fato no mesmo degrau. E onde dois que se ligam forem desiguais, o mais elevado é arrastado para baixo, de acordo com a lei. O inferior, porém, jamais sobe. Pois na criação, apenas o mais elevado poderá descer para planos mais baixos. Jamais, porém, um espírito pode dar um passo acima do lugar onde se encontra. Portanto, numa ligação voluntária mais íntima de dois espíritos de maturidade desigual, o mais elevado tem de descer,
ou será retido pelo outro, que ainda ficou para trás no amadurecimento e que pende no primeiro através daquela ligação como um peso. Não é qualquer um que tem a força de conduzir o menos amadurecido de tal modo que este ascenda até ele. Trata-se de exceções, com as quais não se deve contar, e um desligamento total após a ligação voluntária não é fácil. Nisso reside uma realidade com cujo horror o ser humano terreno jamais contou. Passa levianamente sobre esses abismos na existência terrena, ficando impedido, em qualquer caso, sem exceção, assim que transgride essa lei. É frequentemente retido por um cipoal invisível, igualmente como ocorre com um nadador quando mergulha em lugares que desconhece. Chegará o tempo em que ficareis livres daquele perigo que na terra exige muitas vítimas diariamente a cada hora. Ficareis livres através do saber. Então também os matrimônios serão diferentes, as amizades e as demais ligações, todas, pois, que trazem em si nitidamente a expressão ligação. Com isso terminarão todas as brigas entre amigos, desaparecerão as odiosidades e a incompreensão. Tudo se transformará na mais perfeita harmonia pela obediência dessa lei até hoje não compreendida. Até lá, porém, só podeis ser ajudados com o conselho. Sede cautelosos com o íntimo tu. Essa obediência vos protege de muitíssimo sofrimento. Pode encurtar-vos por milênios a ascensão espiritual. Não o esqueçais, mesmo que nada hoje compreendais disso. Dou-vos assim a melhor arma para evitar de cipoais de espécies fino-materiais. Na matéria grosseira, precisais mais mandamentos do que nos mundos de matéria fina, onde todos os espíritos humanos só podem conviver com a sua igual espécie, mesmo que essa igual espécie tenha muitas gradações, apresentando com isso múltiplas formas. Pelo cumprimento deste conselho, vós vos tornais agora livres de um pesado e inútil fardo com que a humanidade sempre de novo se sobrecarrega. Não tomeis nenhum exemplo do além, que está submetido a leis mais simples. Também os que lá se encontram têm de aprender primeiro na nova era prometida como a era do milênio. Não são mais inteligentes do que vós, e sabem também apenas aquilo que é necessário saber para seu plano. Por isso ainda terá de ser cortada essa ligação dos espíritas, lá onde somente traz desgraça, através de equívocos e tola presunção, que já trouxe tantas interpretações erradas de muitas coisas de valor, confundindo com isso as massas, ou impedindo-as agora de reconhecer a verdade. Não vos deixeis confundir, mas atentai em meu conselho. É para vosso auxílio, e poderíeis desde já reconhecer facilmente o valor, se olhasseis mais atentamente em vosso redor. Não deveis agora, sem motivo, suprimir algo que acaso já existe. Com isso, não se consegue nenhuma solução. Seria a tentativa de uma transformação errada e insalubre.
Mas agora deveis agir nisso de modo diferente, não mais impensada e levianamente. Deveis construir de maneira totalmente nova. O velho rui por si mesmo. E se eu ainda vos disser, uma pessoa nunca deve conviver com uma outra a quem não pode prezar, então tereis para a vossa existência terrena aquilo, a fim de poder permanecer livre de karma. Tomai isso como princípio em vosso caminho. Contudo, para poder subir, tem de existir em vós o anseio pelo puro e luminoso reino de Deus. O anseio para isso soergue o espírito. Por conseguinte, pensai permanentemente em Deus e em sua vontade. Contudo, não formeis disso uma imagem. Teria de ser errada, porque o espírito humano não pode conceber o conceito de Deus. Por isso lhe é dado compreender a vontade de Deus, a qual tem de procurar sinceramente e com humildade. Tendo reconhecido a vontade, então nela reconhecerá Deus. Tão somente esse é o caminho para ele. Até agora, entretanto, o ser humano ainda não se empenhou direito em compreender a vontade de Deus, em encontrá-la. Pelo contrário, tem anteposto sempre a vontade humana exclusivamente. Vontade essa que se originou dele próprio, como corporificação dos desejos humanos e do instinto de autoconservação, o que está em desacordo com as automáticas vibrações ascendentes de todas as leis primordiais da criação. Encontrai, portanto, o caminho para a verdadeira vontade de Deus na criação. Nisso, então, reconhecereis Deus.